Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor João Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson Ferraço. Boa tarde, povo de Deus. Hoje o programa O Missionário, como sempre falamos, o programa está especial, primeiro programa do mês de junho. Pastor, hoje oficialmente nós abrimos o segundo semestre, mestre, que bênção. Sim. Já estamos no mês de junho, o programa O Missionário tem esse compromisso de levar aos lares abaetetubenses sempre um conteúdo de qualidade, não é isso, mestre? É verdade, mestre, é um estudo, é uma palavra, é uma preocupação, é um zelo em nós trazermos a palavra de Deus aos nossos queridos amigos e irmãos. É verdade, pastor João, nós estamos dando continuidade nessa série maravilhosa, o nascimento da igreja, e hoje nós vamos perguntar ao nosso pastor aquelas perguntas que você, nosso telespectador, sempre manda aqui para a família O Missionário. Muito obrigado pela sua audiência, fique conosco e o programa nessa tarde está só começando, já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastor João, primeiro programa do mês de junho. Estamos felizes, alegres, porque como diz a palavra do bom Deus, em 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos alegres, mestre, porque o Senhor tem nos sustentado. E digo mais também, como falou o apóstolo São Pedro, bom é estarmos aqui. Bom é podermos entrar na sua casa, bom é nós compartilharmos o pão de cada dia, Amém. A palavra do bom Deus. Amém, pastor João. Nós queremos desejar a você que nos acompanha aqui no programa O Missionário, queremos desejar a você e a sua família um mês de junho abençoado, que seja assim um mês maravilhoso, Aleluia. Que haja resposta da parte do bom Deus para você e para a sua família. Desejamos tudo de bom em nome de Jesus. Esses são os votos, né, meu pastor? Sim. Aqui da família O Missionário nessa tarde, mestre. Olha, tudo que vem do missionário é pensado e cremos em algo. Vontade de Deus. Amém, pastor. E a gente já pede a você que nos acompanha, anote o nosso número aqui do WhatsApp, está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Anote esse número, mande a sua pergunta e o nosso pastor vai responder em nome de Jesus. Hoje o pastor Benedito não se encontra conosco, ele teve um compromisso, não pôde chegar aqui conosco, mas hoje está de volta o nosso mestre, o pastor João Ferreira, que nessa tarde vai responder as perguntas que vocês já mandaram aqui para nós. Muito obrigado. Então participe e nos ajude a fazer o programa em nome de Jesus. Pastor, já chegou a primeira pergunta, foi enviada aqui pelo nosso irmão Adelson Nogueira. O irmão Adelson diz, pergunta ao pastor João, qual a importância da doutrina para a igreja? Olha, mestre, Adelson, Deus abençoe você. Louvado muito seja importante a sua pergunta. Doutrinas, no geral, é um conjunto de princípios, crenças, ensinamentos sistemáticos de ideias, teorias ou práticas. E tudo isso visa atingir de modo benéfico. A Amém. doutrina, ela atinge o físico, a mente, o nosso psique, a intelectualidade, a ética, o social e um dos mais importantes, o espiritual. O físico, a Bíblia diz sobre glutonaria. A Bíblia diz nós cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo, além de precisarmos dele, de ser a casa da alma e do Espírito. O Espírito Santo, ele habita em nós, a qual Paulo nos identifica como
templo do Espírito Santo. A Bíblia também mexe com a mente, mexe com o psique. Ao estudarmos as doutrinas, a nossa mente vai mudando em alguns assuntos que nós pensávamos que estávamos certos, até na nossa vida religiosa. Também a Bíblia, ela olha muito, ou a doutrina, para o nosso lado intelectual. Passamos a conhecer a Deus através da doutrina da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia é a carta de amor de Deus para a sua igreja e para o mundo. Também a Bíblia, ela mexe com a nossa ética, a doutrina. Amém. É do tratamento ao próximo, do caráter, do nome. A Bíblia vem atingindo essa nossa ética em falar sim, sim e não, não. Em falarmos a verdade, porque a verdade ela está em nós. Também a Bíblia, a doutrina mexe no lado também social. Mexe no conjunto familiar, o relacionamento dos casais, relacionamento também dos filhos, relacionamento com parentes e o próprio relacionamento na própria igreja. A palavra doutrina no hebraico é tai. Tai. Mas o que é tai? Tai é uma palavra mais genérica para ensino, instrução, doutrina ou educação. Já no grego é o diskalia, de onde vem a palavra didaquê, de onde vem a palavra educação. Isso aqui dá um significado. Já o diskalia também é pregação, é uma anunciação. Quando se prega, quando se fala de uma doutrina de salvação. Amém. Ensina que Cristo é o Salvador. Então, doutrina também para a igreja, nós chamamos de dócil. Dócil no latim, meu caro Edilson Ferraz, nosso missionário, é uma doutrina que vem do verbo docil mesmo, que é ensinar, que é instruir, que é educar. Então, doutrina ela é uma exposição sistemática, ética, lógica das verdades extraídas da Bíblia Sagrada. Nós não buscamos uma doutrina para a igreja de outro livro. Nós vamos à palavra de Deus, pois ela é a regra, ela é prática de fé. Então, dessa forma, a doutrina ela traz o aperfeiçoamento, principalmente espiritual. Por isso, deve ser acatada, obedecida. E o seu texto fundamental é a palavra de Deus. Ela é ensinada oralmente, mas também com exemplos. A doutrina, ela tem vindo com exemplos. Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, Jesus fala com seus discípulos assim, dizendo assim: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Portanto, façam tudo que eles ensinam, façam tudo que eles mandam, imitem as suas obras, mas olhe, não imite as suas obras, porque eles dizem, mas não cumprem, dizem, mas não falam. Então a doutrina, o ensino para a igreja, está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Lucas faz o tratado dele, escrevendo para Teófilo, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículo 1, ele fala uma coisa que nos chama muito a atenção. Ele diz que Jesus começou a fazer e a ensinar o que ele fazia. Então Jesus Cristo, ele falava o que ensinava e falava o que ele vivia. Isso chama-se exemplo. Não descartamos que a doutrina tem que ser falada oralmente, mas também ela tem que ser exemplo. Porque Amém. Na igreja nós requeremos exemplo dos líderes. Amém. Nós requeremos o exemplo de todos aqueles que vivem na casa do Senhor, mas do nosso líder, de nosso pastor, do nosso diácono, de nosso presbítero, para nós é muito, mas muito espiritual. Então, doutrina, ela é a regra de Deus. E a prática é a vivência do cristão.
É dessa forma que a doutrina é para a igreja. Uma bússola, um ensino. Se converte, vai para a igreja. A pessoa vai ser ensinado como caminhar com o Senhor, como tratar a si mesmo e como tratar o próximo. A igreja ela não vive sem doutrina. Não pode. E a doutrina da palavra de Deus. Digo que a igreja que dá mais atenção à doutrina da palavra de Deus, ela é bem-aventurada. Porque o que mais é hoje, muitas vezes desprezado nas igrejas, é a doutrina da palavra de Deus. Não tenho nada contra o louvor. Nós temos na Bíblia muitos louvores. Os salmos são 150 louvores. Mas enfatizar o ensino da palavra de Deus. Pois a Bíblia diz, educa a criança. Então a palavra de Deus é para todas as faixas etárias de idade. Então, a doutrina para a igreja é um conjunto de regras, práticas, não teóricas. E o Senhor diz, as minhas palavras são espírito e vida. E a doutrina é espírito e vida para nossas vidas. Amém, pastor João Ferreira. Louvado seja Deus pela explicação belíssima da pergunta feita pelo nosso irmão Adelson. Muito obrigado, você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Queremos que você anote o nosso número do WhatsApp para você mandar a sua pergunta e também se inscreva no canal do programa O Missionário no YouTube, faça a sua inscrição, dê aquele joia, né, aquele like bacana que a família O Missionário agradece. Pastor João, somos gratos, né, pelos nossos irmãos que sempre se inscrevem no canal, deixam lá suas mensagens. Isso é positivo para a gente seguir na jornada, né, mestre? E temos um povo, né, aí no Face, no WhatsApp, né, isso, que nos acompanha, né, eu tenho pessoas que estão disseminando o programa O Missionário, né? É verdade. Nós temos o nosso amado irmão, mandar um abraço para ele. Lá né? em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Nosso mestre Carlos Castro. Nosso mestre Carlos Castro, o homem né? do culto Tempo de Recordar. Uma ferramenta uma de benção. Deus, um vaso de Deus, É verdade. na pronunciação, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor João. Chegou mais uma pergunta nessa tarde. A pergunta foi feita pelo seu Francisco Lobato. Seu Francisco mandou uma pergunta aqui, mestre, abençoada. Ele diz assim, pergunta ao pastor, o que a igreja usava para discernir a doutrina? Qual era a fonte literária? Olha, eu sempre digo assim, que o bom profissional, ele tem as boas ferramentas. Amém. Mas eu creio que muitas vezes o profissional, quando não tem uma ferramenta que acontece algo que nós chamamos de supetão, ele inventa. Eu conheço pessoas que já inventaram ferramentas. E a igreja, ela tem uma ferramenta. Ela tem uma ferramenta que a sustenta. E o que a igreja usava, né, para disseminar a doutrina? Qual era a fonte literária que a igreja usava? Nós podemos nos basear em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou a história da igreja no seu princípio, na sua gênese, no seu nascimento. Por exemplo, qual é a arma, qual é a ferramenta que Pedro usa no dia de Pentecoste para poder dizer para as pessoas que o povo está falando aqueles dialectos, estavam alcoolizados, não estavam na sua normalidade. O apóstolo Pedro, já tocado pelo Espírito Santo, ele passa agora a discursar e ele usa para a base do seu discurso Joel, a promessa, a vinda do Espírito Santo. E ele agora se assegura nesse escrito do Antigo Testamento e da promessa que naquele presente momento se realizou e nunca mais parou. Enquanto a igreja estiver na terra, teremos essa chuva de bênçãos. Amém. Então, qual é a ferramenta que o apóstolo Pedro usa? O Antigo Testamento.
ele usa no discurso da ressurreição do Senhor, ele usa os salmos, ele cita Davi sendo usado por Deus e escrevendo a profecia sobre o evento do Messias. Então, tudo isso, a gente tem a convicção de que eles usavam o Antigo Testamento, aonde profecias falavam do advento do Messias. Então, uma das fontes literárias que eles usavam para disseminar os acontecimentos em Israel foram os livros proféticos. E temos também Estevão. Estevão lhe faz uso, no seu discurso, de muitos livros do Antigo Testamento, provando que Cristo é o Messias, o prometido, o desejado das nações. Amém. E eu posso dizer algo também. Posso dizer algo sobre... A pessoa pergunta, mas aí, havia um livro, um catálogo, muitas palavras, onde tinha a doutrina dos apóstolos? Sim, é o que nós chamamos de o Didaquê. Era um conjunto de normas que a igreja tinha, a qual ali se revelava não a vontade dos apóstolos, mas de receber naquele momento um rema, uma palavra inspirativa que trouxeram a eles o entendimento cabível de como viver naqueles dias. O Didaquê, as pessoas perguntam para mim, mas como foi para surgir o Didaquê? Quando começaram a escrever o Didaquê? Isso você não vai encontrar em lugar algum, mas eu tenho assim uma concepção que é do pastor João, né? Não é assim uma doutrina, é uma concepção que eu tenho, pois isso foi perguntado dentro de uma sala de um colégio teológico, onde eu ainda dou aula até hoje. Foi perguntado, mas pastor, estava falando sobre doutrinas, né, sobre livros, e nós tivemos tocado no Didaquê. Eles perguntaram para mim assim, mas aonde começou? Eu disse, olha, isso é coisa do pastor João aqui. Não é algo assim, uma heresia, mas a minha intenção, eu nem ensino muito sobre isso, mas estou falando hoje. Para mim, o Didaquê começou lá em Atos capítulo 15, quando estávamos discutindo, conversando, de que forma os gentios que se converteram a Jesus Cristo iriam viver. E ali começou um concílio dos apóstolos sobre essa dificuldade que vinha surgindo e que forma eles iriam viver. Porque tinha alguns costumes que os próprios judeus negavam. Aí vem uma palavra rema, uma palavra inspirativa. Tiago, o apóstolo Tiago, ele se levanta nessa reunião, o último a falar, o último a fechar aquele colégio de interpretações, de busca para se resolver algo. Pois se aquilo não fosse resolvido, poderia ficar na igreja com uma doutrina, como aquela cobra de Moisés, o Neustã, que não destruíram, e o próprio Israel adorou como um Deus, não é isso? Então eles pegaram, tiveram um consenso entre eles, uma unidade de espírito, uma unidade de fé, uma unidade de palavra. Eles foram coesos. Abster-se da prostituição, da idolatria, carne que não fosse perfurada, tinha que sair o sangue. E eles enviaram isso para todas as comunidades, para todas as casas onde o povo se congregava. Então isso, para mim, na minha visão, já faz parte do Didaquê. Então o que era que a igreja, qual era a ferramenta da igreja? Até hoje, a igreja usa essa ferramenta, chamada Palavra de Deus, que formula as santas doutrinas que rege a igreja.
Certamente nós temos também, como um volume muito qualificativo, as doutrinas do apóstolo Paulo. Nós temos também as cartas pastorais. Nós temos também a primeira e segunda carta de Pedro. Nós temos a primeira, segunda e terceira carta de João. Nós temos a carta de Judas. E nós temos também a revelação do Apocalipse. Então, tudo isso, as pessoas perguntam, por que o crente usa uma Bíblia? O protestante? Porque ela é para nós o livro incomparável. Um livro que nós não podemos trocar por outro. É pleno, é cheio, é doutrina, é um conjunto de ensinos que traz para nós a convicção de que estamos caminhando bem, pois isso gera um fruto em nós, porque a árvore é conhecida pelos frutos. A pessoa vai para a igreja com grandes problemas, situações, comportamentos, e lá vai sendo modificado pela doutrina, pelo ensino que é lhe dado pelo Espírito Santo também, que usa esse povo. Isso é a doutrina para a igreja. Essa é a utilidade da doutrina para a igreja. Amém, pastor João Ferreira. Muito obrigado pela sua explicação, como sempre, uma bênção. Queremos agradecer o irmão Francisco por ter encaminhado a sua pergunta aqui para a família O Missionário. É sempre um prazer para nós receber as suas perguntas. Os pastores respondem. É uma bênção para a glória do nosso Deus. Pastor João, nosso diretor informou que o nosso mestre Carlos Castro, ele está acompanhando o programa O Missionário lá em Fortaleza. Nosso muito obrigado ao mestre Carlos Castro, que de fato é um divulgador do programa O Missionário. Pastor João também, quem pediu um abraço do programa O Missionário é o nosso irmão do jornal A Folha da Terra. Você conhece ele, mestre? Ah, sim, conheço. Posso falar o nome dele? Pode, o homem é forte. Rapaz, esse é o Ricochete. O Rico. Verdade, é o Rico. O Rico é do jornal Folha da Terra. Folha da Terra. Verdade. Eu até mandei uma mensagem, quando você mandou a foto dele, eu mandei uma mensagem, até brincando, né? Ele não tem no coração Dubai, mas ele tem no coração algo mais rico do que Dubai. Verdade. O reino de Deus na vida dele, né? Amém. Mas o apóstolo Paulo fala o quê? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então ele é rico duas vezes. Amém. Ele é rico com o seu nome, né? É verdade. E ele é rico porque tem a palavra de Deus. Deus abençoe aí, irmão Ricochete. Fique na paz do Senhor. É verdade, pastor João. Ele acompanhando o programa com as suas duas filhinhas, Elizabeth terceira. Eu disse, por que terceira? Ele disse, não, porque das mulheres ela é a terceira, né? Elizabeth e também a moça, né? A outra que eu esqueci agora o nome, mas a gente manda um abraço para essa família abençoada que sempre acompanha o programa O Missionário. Também, pastor, quem acompanha o programa é o meu amigo Dilson. Ele é chefe aí dos nossos irmãos que faz a limpeza nas ruas, nos bairros. Ele foi lá e disse, olha, eu e a minha equipe, nós assistimos o programa O Missionário todos os sábados e a gente quer agradecer pela audiência. Muito obrigado. A gente se alegra, né, mestre, por ter Olha, a gente esses se alegra, irmãos sim, aí conosco, sempre na caminhada. por esses servidores da prefeitura, né, que trabalham. Olha, a rua de casa ficou muito bonita. Amém. E quero até parabenizar. Quarta-feira, eles estavam limpando ali a rua de casa. Eu dei um bom dia, conversei com eles. Então são pessoas assim, muito lindas. Nós temos uma história. Amém, pastor João. O limpador das fontes. Pois é, o dia diretor... eu vou trazer aqui essa história para o nosso povo. Amém. O diretor falando que aquele jantar foi da quinta-feira, não foi, diretor? Oh, coisa boa. Essa semana foi o aniversário do nosso pastor João Ferreira. Completou mais um ano de vida. Parabéns, pastor. Obrigado. Que o nosso Jesus continue te abençoando, lhe dando graça nessa caminhada. Muito obrigado pelo convite. E, diretor, mas quando eu cheguei lá já estava terminando, mestre. Poxa, não pode me deixar de fora, mestre. Aquele camarão rosa ao molho branco, oh, coisa boa. Falar nisso, meu pastor, quem está acompanhando o programa O Missionário é o nosso irmão Tiago,
lá do JB Porto Restaurante, que serviu aquele jantar maravilhoso. Saudade, viu? Toda a equipe do programa. E claro, quem pagou a conta aí, diretor, foi o aniversariante, né? Afinal de contas, né, o nosso pastor já está aí, graças a Deus, já prestes a se aposentar, mestre, mas ele já paga a conta, né? Parabéns, pastor. Parabéns, o povo abaetetubense, o povo paraense, a nação brasileira lhe parabeniza. Parabéns por mais um ano de vida. Vida longa ao nosso mestre. E dizer daqui, né, que esse mês tem o mês dos namorados, não é isso? E verdade. Lá o JB Porto, né? É verdade. Eu creio que vai preparar alguma coisa para os namorados. Vai ter aquele evento maravilhoso lá. Aí, olha, o Thiago está preparando um grande evento para receber você que é namorado. Vão lá, bater aquela foto, o rio gostoso, o rio lindo, aquela paisagem. E dizer mais, viu? As iguarias são finas. Amém. Tirei uma foto lá, mandei para os amigos meus, acharam lindo ali, tudo maravilhoso. Amém. Abaetetuba tem esses lugares lindos. Maravilhoso. Quem acompanha também, pastor, quem nos acompanha aqui no programa O Missionário é a nossa irmã, mãe do tecladista, mãe do Miguel. A mãe do tá aqui, Miguel. Tá aqui, ó. A mãe do Miguel. O Miguel é esposo da irmã Vera, pai do Lucas Helmut e também da Késia. Olha, a Késia, eu vou dizer, é a estudante número 10. Amém. Não na chamada, mas nas provas. Amém. Olha, a mãe mostrou as provas para nós, 10. Digo, mas que QI maravilhoso, né? Então, Maria da Conceição, nós está assistindo o programa. Aí atravessa Rui Barbosa, número 230, bairro do Algodoal. Que Deus abençoe a irmã Maria da Conceição e feliz aniversário para a Késia. Nosso querido diretor Márcio Costa e família manda aí um abraço, feliz aniversário para a Késia. Que Deus abençoe a Késia grandiosamente. Também o pastor Reinaldo pede oração do programa, né? E um abraço para o seu pai, o Xadang, e também a sua esposa. A edição aqui da Igreja Quadrangular, o brilho da Igreja Quadrangular, Edilson Ferraço. Amém, pastor João. Nosso diretor sinalizando que o nosso tempo já está terminando. O diretor, hoje passou muito rápido. Hoje o programa foi rápido demais. Pastor João, ficou mais 2 perguntas aqui para o próximo programa. Se prepare, né, para responder. No próximo programa, pastor João, teve uma pergunta. Eu não sei se é aqui o presbítero Edinaldo. Ele fez uma pergunta, mas o senhor vai responder no próximo programa. Pastor, claro, pode adiantar aqui, mestre? O diretor acabou de mandar, ou fica para o próximo programa, diretor? O diretor que sabe. Diretor, no próximo programa, o senhor responde, porque de fato o nosso tempo está esgotado. Mas queremos agradecer a sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no programa O Missionário. Desejamos a você e a sua família um bom final de semana e que esse mês de junho seja um mês muito abençoado para as famílias que nos acompanham aqui através do programa O Missionário. Dizer, pastor, que hoje pela madrugada voltamos com o nosso programa Louvor, Saudade na Rádio Guarani FM. Muito obrigado, pastor. O senhor esteve lá com a gente. Muito obrigado pelo apoio, obrigado, mestre, pela força. Já mandamos um abraço especial aqui ao nosso diretor Dedé de Jesus, nosso irmão Maneco Gomes, Rudival, ao pastor João que estava com a gente pela madrugada. O programa hoje foi uma bênção. Obrigado, mestre, por ter ido conosco, nos apoiar nesse trabalho maravilhoso. Por esse espaço lá, eu que agradeço muito. O senhor é nosso convidado, apareça sempre. Certo, muito obrigado. Apareça sempre, que o senhor é bem-vindo. E que Deus abençoe o nosso povo abaetetubense. A Rádio Guarani, diretor, a Guarani é uma bênção, né? Porque vários programas evangélicos que levam a palavra de Deus aos lares abaetetubenses, aos lares paraenses e também, pastor, aos lares da nação através do aplicativo. Pastor, nessa tarde, suas considerações e nos despeça a oração em nome de Jesus. Quero agradecer a todos aqueles que mandaram suas felicitações para o pastor João, né? Amém. Mestre. Ao nosso presbítero Carlos
Carlos Castro. Castros, né? Que Deus abençoe grandiosamente. E também Carlos Castro, irmão Obadias. Obadias, né? Todos Olha, um acompanham. dia nós vamos se encontrar com esse povo, não vamos? Amém. Breve, Amém. se Deus quiser. E quando nós estivermos na glória, viu, irmão Carlos Castro, Obadias, eu quero pedir para o Senhor lá nos dar uma casa bem perto do Ferraz, com a família dele, perto da casa aí do nosso mestre Márcio Costa. Eu quero também estar lá perto no meio. Quero pedir uma casa para o Senhor, para a sua família lá também, na glória, né? Amém. E para o irmão Obadias. Obadias. Vamos morar tudo só num bairro. tudo só num bairro, porque o Senhor já preparou nossas casas, não é isso? Amém. Vamos morar tudo junto. Eu quero morar perto do Ferraço. Amém. Chega lá, é uma honra para mim. Mas será uma bênção. Nós todos juntos ali. Você que tem esse sonho, não deixa a igreja. Fique na igreja. Aceite Jesus. Vamos morar todos juntos. Ali onde você falou, eu já preparei casa para vocês. Amém. Então venha para Jesus. Venha para a igreja. Abençoe o chamado. O Senhor nos ama. Oramos. Eterno Deus, em nome do Senhor da glória, Senhor, está sendo uma bênção de Deus, esse tema tão abrangente. Então agora, Senhor, meu Deus, nós oramos sim, por aqueles que pedem orações. Eu quero nesse momento, Senhor, abençoar os que fazem a Rádio Guarani, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que Tu guarde esses radialistas, esses comunicadores. Deus, vem guardando todos nós. Abençoa ali para o pastor Reinaldo da Igreja Quadrangular, o seu pai, o Xandanga. Agora também abençoa uma loja que vai completar 18 anos de existência. E vem abençoando o pastor Benedito, onde quer que ele esteja, Senhor. Abençoa, Pai, neste sábado, Teu povo, Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nos abençoa. Abençoa o nosso mestre Márcio Costa, ministrante da palavra de Deus nas igrejas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Programa O Missionário voltará sábado, se assim o Pai nos permitir.